Marilene? Pois muito bem, meus amigos, o que temos para hoje? Bateria de exames. É, isso mesmo. Você entendeu, velho? O heredograma e as regras então da probabilidade, então, o que eu preciso saber sobre isso para a gente poder então fazer a nossa prova, tá bom? Primeiro momento, eu tenho um material que já foi dado para vocês, passado para vocês. Esse material, então, ele estava colocando para a gente algumas considerações sobre o heredograma. Por exemplo, o quadrado significa o quê? Significa então sexo masculino, enquanto que a bolinha significa sexo feminino. Então, rever, tá, as aulas passadas sobre os conceitos disso aqui. Mas basicamente, o que a gente precisa saber? Assim, quadrado homem, bolinha mulher, tá? Rasurado é o afetado. Aí a gente já vai então para uma questão para a gente poder ver como é que é dada a regra do E e a regra do OU. Em síntese, eu posso dizer que a regra do E é uma regra onde os eventos que ocorrem na probabilidade, lembre-se que probabilidade você está buscando o quê? Na probabilidade você está buscando eventos desejados dividido pelos eventos possíveis, certo? Você tem os eventos desejados por eventos possíveis. Então, ele diz que na regra do E, tá? Na regra do E, diz que os eventos, então, eles são simultâneos, tá? Eles acontecem. Por exemplo, existe a probabilidade de nascer uma pessoa com olhos azuis e, ao mesmo tempo, essa pessoa nascer de cabelo loiro. É possível nascer, então, uma pessoa dessa característica. Os eventos, então, ali são simultâneos. Você tem fenótipos separados. Um fenótipo, tá? Olho azul. Outro fenótipo, tá? Cabelo loiro. Então, esses eventos simultâneos, eles podem acontecer. Para isso, na regra do E, você vai utilizar, então, da multiplicação de fração. Você vai fazer, então, apenas uma multiplicação de fração simples. Vamos ver aqui um exemplo aqui, já. E no outro ponto você tem a regra do OU. A regra do OU, então, você tem os eventos, eles podem ocorrer ali, porém de forma separada, distinta, tá? Mas estamos falando de um mesmo cruzamento. Por exemplo, tá? Eu sei que existe a possibilidade de um casal portador, ambos portadores, tá? Ou seja, casal que carrega uma informação de uma anomalia, eles podem ter a possibilidade de ter o filho normal ou afetado. Naquele cruzamento, existe a possibilidade dessa criança nascer doente? Existe. Mas existe a possibilidade da criança nascer normal? Também existe. Porém, se essa criança nascer, ela será normal ou afetada. E aí nós precisamos saber essa consideração, se ela poderá ser ou não dentro de um cruzamento específico que você está analisando. Vamos pegar um exemplo agora do que seria a regra do E, partindo então do princípio que nós estamos analisando aqui o heredograma. Vou colocar aqui o pincel para a gente poder fazer as nossas considerações. Primeiro tópico: toda vez que você vê uma questão como essa, as suas análises têm que ser de baixo para cima, tá? Sempre analise então os históricos aqui. Aqui, essa linha simboliza para mim casamento, essa outra linha simboliza casamento e aqui essa outra linha simboliza casamento. Eu tenho um quadrado macho, bolinha, fêmea. Rasurado, eu tenho o que? Afetado. Eu tenho aqui a doença sendo então manifestada. Então eu tenho uma região de casamento 1 e eu tenho uma região de casamento 2, certo? Aqui eu posso numerar, se eu quiser, dizer o que? Aqui é o indivíduo 1, aqui é o indivíduo 2, aqui é o indivíduo 3 e aqui é o indivíduo 4. Aqui eu tenho o indivíduo 1, aqui eu tenho o indivíduo 2. Aponte para mim o genótipo em 2 de 2. Eu estou falando de quê? Dessa mulher que está então na geração 2. Beleza? Então as suas análises terão de ser de baixo para cima. Vamos lá então. Antes de eu ler o enunciado dessa questão, vamos tentar fazer então a análise dela aqui. Já que eu comecei a falar dessa mulher, vamos lá. Quem são os pais dela? Os pais dela é uma mulher
normal para um pai afetado. Bom, se eu sei que o pai é afetado, eu sei que o pai vai ser o quê? Azim. Pronto, tá? Então eu sei que essa mulher, ela vai ter que herdar obrigatoriamente o azim do pai. Ela é obrigada a herdar esse azim do pai, tá? Então ela vai herdar esse azim do pai. Então ela vai ser então aqui com alguma coisa, certo? Provavelmente ela é dada como o quê? Ela é dada normal. Então eu sei então que ela tem aqui é uma azão. Veja, ela tá branca, ela não está rasurada. Então significa que ela é normal. Para ela ser normal, ela possivelmente ela é o quê? Ela é portadora. Esse azão provavelmente ela herdou de quem? Da mãe. Mas a mãe, eu não sei dizer se a mãe ela é de pura dominância ou se a mãe é portadora. Então eu deixo então a mãe aí como sendo o quê? A mãe dessa mulher aqui, sendo como azão com alguma coisa. Podendo ser azão ou azão. Para indivíduos então dados como indivíduos normais, tá bom? Tá tudo bem aqui? Tá tranquilo, né? Porque eu sei então que para azão e azim, vimos até na aula passada que isso aqui seria indivíduos dados como indivíduos o quê? Normal, tá? Temos indivíduos aqui normais, enquanto que azim são dados então como indivíduos então afetados, tá bom? São os indivíduos então afetados. Beleza, aqui eu vou fazer a mesma coisa, vai seguir o mesmo princípio então pra gente aqui. Eu sei que aqui é azim, certo? Indivíduo então afetado, e eu sei que ele vai ter que herdar obrigatoriamente esse azim aqui então da mamãe. Tô falando aqui do papai então na segunda geração. Ele é um indivíduo normal, Então se ele é um indivíduo normal, provavelmente aqui ele é, ele é azão, tá? E aí com azim que ele herdou aqui, azão. Então eu sei que esse rapaz aqui, o vovô paterno, ele é azão com alguma coisa. Não posso afirmar. Aí nós temos aqui um casal então heterozigoto. Pronto. Agora eu acho que já dá então para eu poder então analisar a questão. Vamos lá ler o enunciado da questão. Um homem e uma mulher possuem pigmentação normal. Vamos analisar comigo então. Ele está falando então um homem e uma mulher têm pigmentação normal. Perceba, normais, porém são portadores. O homem é filho de um pai normal, e uma mãe albina, a mãe albina. Se a mãe é albina, a mãe ela é o quê? A mãe ela é azim. Tá aqui então, mãe azim. Confere, mãe deste pai, deste homem que ela está falando, azim. A mulher, essa mulher aqui, é filha de uma mãe normal. Mãe normal, tá aqui a mãe normal, perceba, sobe mãe normal. E pai albino, também confere, pai albino, tá rasurado. Determine a probabilidade deles terem um filho albino do sexo masculino. Bom, em sala de aula, a gente já vai fazer direto, tá? Em sala de aula, a gente sabe então que para ser do sexo masculino feminino, tá? Traduz então que é 50%. Ou é homem ou é mulher. Isso significa pra gente um universo de 1/2, tá? Universo então de 1/2. Eu tenho aqui no caso, olha só, eu tenho aqui no caso o evento desejado. Quem é um evento desejado? Sexo masculino, com as possibilidades, 2 possibilidades, ou ele é homem ou ele é mulher. Isso é probabilidade. Eventos desejados dividido pelos eventos possíveis. Tranquilo? Show de bola, certo? Então, determine a probabilidade de terem um filho albino. Então, eu preciso realizar aqui o cruzamento do filho albino. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o cruzamento deles dois aqui. Posso fazer o seguinte, posso colocar então aquele quadro pra gente, quadro de Punnett. Ah, eu tô com dúvida, vamos lá, vamos fazer com calma. Isso aqui é uma garantia pra gente, ok? Coloca aqui então, papai fica em cima, tá? E aqui a mamãe fica então embaixo. E aí eu pego então os genótipos referentes. Que é o genótipo do pai? Genótipo do pai, posso colocar aqui azão com azim.
genótipo da mãe, a mesma coisa, azão com azim. Aí agora, isso aqui é brincadeira de criança, tá? Azão com azão, eu coloco aqui então azão, azão. Azão com azim, vai dar o quê? Azão, azim. Azim com azão, opa, eu sei que vai dar então azão, azim. E azim com azim, vai dar o quê? Azim, azim. Aí eu pergunto para você, vamos fazer então o que seria a proporção genotípica. Quantos indivíduos azão, azão tem aí? Quantos indivíduos azão, azim tem aí? E quantos indivíduos azim, azim tem aí? Sabemos então que ao todo nesse universo, teve quanto nesse universo? Nesse universo teve 1, nesse universo teve 2, nesse universo teve 3, esse universo teve 4 filhos. Quantos azão, azão nasceram? Apenas 1 no universo de quanto? No universo de 4, tá? Então eu digo então aqui que aqui teve quanto? Apenas 1, certo? Quantos, tá? Azão, azim tiveram aqui? 1, 2. Tiveram então 2 azão, azim no universo então de quanto? De 4. Então eu tenho 2, tá? Eu tenho 2 azão, azim. Quantos azim, azim nasceram aí? Apenas 1 no universo então de quanto? De 4. Isso aqui é a mesma coisa então de 1. Se a questão tivesse pedido então qual é a proporção genotípica deste casal, que você ainda teria que descobrir o genótipo, seria então de 1 para 2 para 1. Isso seria a proporção genotípica. E já que ele deu também as pigmentações da pele, a pigmentação albino, tá? Ele perguntasse o seguinte: qual é a proporção fenotípica? Se eu sei que isso aqui, azão, azim, é o fenótipo normal e azim, azim é o afetado, então eu diria então que a proporção fenótipo seria de 3 para a pele clara, tá? Sobre então a ideia então de 1. Então a proporção de fenótipo seria então de 3 para 1. Isso é a proporção então de fenótipo. Proporção então fenotípica. Bom, a questão nem pediu sobre isso, mas eu estou comentando aí apenas para a gente poder então relembrar desses detalhes, ok? Então a proporção então para a gente aqui seria 1 para 2 para 1, proporção de genótipos. Porém, ele quer o que? A taxa então de albino. A taxa então de albino, eu só quero isso aqui, tá bom? Só quero apenas essa informação e trago então para cá. Ciente de que eu tenho então 1 sobre 2 para homem, tá? Multiplicação, porque que eu vou estar utilizando a regra então do E. E aí o aluno pode perguntar, tá? A regra do E, por que eu justifico que eu estaria usando ela? 1 sobre 2, por conta de que? Do sexo masculino, tá bom? Para albino aqui no caso é 1 sobre 4, tá bom? No caso, esse daqui ele veio para cá. Não aqui, coloquei aqui, mas 1 sobre 4 ele tá vindo para cá, tá bom? Por que justifica? Porque é totalmente possível ter uma criança albina, é possível nascer uma criança albina, mas no sexo masculino. Assim como também seria totalmente possível nascer uma criança albina do sexo feminino. Então, os eventos ali segregados por genes totalmente diferentes. Os genes para albino é 1, o gene então para determinação, então que na verdade é cromossomo masculino e feminino, tá bom? É diferente, é uma outra situação. Bom, os eventos, embora sejam simultâneos, pode ter na mesma criança. Aí neste caso eu consigo então fazer então a multiplicação aqui, vai dar então a mesma coisa então de que 1 no universo então de 8. Então o resultado então da nossa questão seria então 1 sobre 8. Simples, faça aqui as devidas então multiplicações aqui em cima, tá? 2 vezes 4, tá? 8, show de bola, e fica por aí mesmo, tá bom? Certo? No máximo que você poderia fazer aqui então era apenas então pegar então dividir isso aqui, que daria aproximadamente 12 por 5%. Então eu diria então que a probabilidade de nascer homem albino é 12,5%, ok? Aí então a gente passaria então agora a falar sobre a regra então do OU.
certo? E aí a gente começa a ler então essa outra questão aqui. Vamos ler então essa outra questão. Para o mesmo casal heterozigoto, eu teria esse mesmo casal heterozigoto. Para o mesmo casal heterozigoto, vamos calcular a probabilidade de ter uma criança albina ou portadora da doença. Ele já coloca aqui o ou, tá? Peraí. Deixa eu tentar imaginar aqui na minha cabeça como seria isso aqui. Vamos lá. Eu tenho eventos. Tentem, tá, associar com a primeira lei de Mendel quando você fala de fenótipos, tá? De fenótipos. Tentem lembrar disso. Probabilidade, tenta lembrar da referência. Quem é a referência? É lei de Mendel, tá? Tenta a referência que é o fenótipo. Presta atenção, porque é impossível você dizer para mim que ao mesmo tempo uma pessoa ela pode ser branca, ao mesmo tempo ela pode ser negra, ao mesmo tempo ela pode ser loira, ao mesmo tempo ela pode ser ruiva. Isso não existe. Então isso se aplicaria então à regra do ou ela é branca ou ela é ruiva, ou ela é de pele clara ou ela é de pele escura. Então esses eventos eles são o quê? São separados, ok? Então isso é o que determina a regra do ou. Vamos ver de novo a questão, lendo agora, entendendo, fazendo então menção à lei de Mendel sobre a questão de fenótipo. Vamos ver se a gente consegue agora identificar melhor isso aqui como sendo regra do e e do ou. Para o mesmo casal heterozigoto, vamos calcular a probabilidade de ter uma criança, eu quero, tá? Uma criança albina, tá? Ou essa criança ela pode ser portadora. Amigo, é o seguinte, ou eu quero, aqui no caso, um azim, ou no caso, eu preciso então ter um azim, porque o azim aqui é referência então à anomalia. Então eu digo que ele é o portador da doença. Então, ou é azim ou é azão, tá? Azim. E agora, como era que eu fazia isso aqui? Tá? Vou dar um tempo aí para você pensar. Certo? Tempo! Beleza? Pensaram aí? Tranquilo, né? Aí é simples. Para ser então portador da doença, é só, já fiz aqui o cruzamento aqui em cima, já foi feito o cruzamento. Para ele ser portador da doença, como era que seria então 2 no universo então de 4, tá bom? Você teria então 2 no universo então de 4. Tá aqui, a gente já fez, tá bom? A gente já fez aqui em cima. 2 sobre 4. Portador, tá? 2 sobre 4. E para uma criança albina, seria a mesma coisa de que? Criança albina seria então a mesma coisa do que 1 sobre 4. Beleza, show de bola. E agora o que eu faço então? Como é a regra do ou, na regra do ou, tá? Vou colocar aqui que na regra do ou, você faz o que? Você faz uma soma, tá? De fração. Aí é simples, bases iguais, se conserva, aquela paradinha lá, tá? Se for no caso a fração. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou pegar então 2 sobre 4 mais, tá? 1 sobre 4. Isso aqui é a mesma coisa, então 2 mais 1, 3, tá? 3 então sobre 4. Então, resposta para essa questão seria o que então? Para o mesmo casal, vamos calcular a probabilidade de ter uma criança albina ou portadora da doença. Regra do ou. Qual é a resposta então correta? 3 no universo então de 4, tá bom? Da mesma forma, eu posso então fazer um paralelo com tudo isso aqui. Da mesma forma, eu posso perguntar o seguinte: qual é a probabilidade de um casal ter o terceiro filho homem? Tá bom? Existem essas ideias também, que são meio que umas pegadinhas. Se eu sei que para ser homem é 1 sobre 2, mas eu quero o terceiro, tá? 1, aí 2, tá? 3, tá? Aí você vai dar a resposta, ok? Tranquilo?
tá? Da mesma forma que eles perguntaram o seguinte assim para você, eu quero o quinto filho, aí você faria a mesma coisa. Então já tem 3 aqui, aí você colocaria então 1 sobre 2, mais aqui 1 sobre 2. Então cada um desses aqui representa então a gestação, os eventos, tá bom? Os eventos que você tem aqui, e você precisa considerar esses eventos aqui. Simples, isso aqui é apenas uma pequena observação. Bom, para as regras então de probabilidade, é basicamente isso que a gente vai estar cobrando, tá bom? Regra do E, quando você pegar então a regra do E, você vai estar fazendo então aqui a multiplicação de fração, enquanto que a regra do OU, você vai estar fazendo a soma de fração. Não se esquenta muito com essa ideia de multiplicar e somar, mas tenta apenas identificar no enunciado da questão o que se pede e faça a análise do heredograma sempre de baixo para cima. Olha, eu espero ter ajudado, tá? Beleza? E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos. Dúvidas, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo vocês antes da prova, tá bom? Falou, galera! Now the world